Momento Esportivo, com Charles Ferreira. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, ouvintes da 104.9. Estou de volta no comando deste quadro que mexe com a cabeça da galera. Hoje, quarta-feira, 5 de agosto de 2026. Está no ar, aqui no programa Tribuna do Povo, o seu, o meu, o nosso Momento Esportivo. Manchetes do dia. Sábado acontecerá o arbitral, lançamento oficial do Intermunicipal que acontecerá em Salvador. A competição está marcada para começar dia 16 de agosto. Dia 15, começa a Copa Consórcio Construir. A seleção de Prado inicia sua trajetória contra Teixeira de Freitas. Atlético Mineiro vence o Juventude e garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Já o Santos venceu o Remo e é mais uma equipe garantida na próxima fase da competição. Cruzeiro recebe a Chapecoense no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pensando em classificação para a próxima fase. Já o Grêmio enfrenta o Mirassol, em Porto Alegre. Em clássico muito esperado, o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense no Maracanã. Já o Fortaleza enfrenta o Palmeiras na Arena Pantanal, em Cuiabá. Tudo isso e muito mais no seu Momento Esportivo, que só está começando. Brasil! Carlinhos, vamos começar o meu programa de hoje mandando um grande abraço para o meu amigo José Leal. Ele está em Bom Jesus da Lapa, curtindo a visita religiosa e também a visita turística. O grande José Leal está aí em Bom Jesus da Lapa. Valeu, Leal, um grande abraço pra você. Ó, cuidado com esses meninos aí, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Valeu. Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, Juventude jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro no último minuto, último lance da partida. O time do Atlético fez 1-0, um gol de Alan Minda, nos acréscimos do segundo tempo, e foi o suficiente para garantir a vitória e a classificação. Como o jogo de ida terminou em 0-0, o Juventude, se empatasse, iria para as cobranças de pênalti, mas perdeu pelo placar de 1-0 e o Atlético Mineiro se classificou. Já o Remo também em casa, depois de ter sido expulso o jogador do Remo, o zagueiro Marlon foi expulso e no final o Santos venceu pelo placar de 1-0 com gol de Rony, depois de uma assistência de Neymar. O resultado foi suficiente para o time sacramentar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Final, Santos 1, gol de Rony, Remo 0. Esta quarta-feira define mais 4 classificados para as quartas de final, com jogaços como Cruzeiro e Chapecoense, Grêmio e Mirassol, o clássico carioca Fluminense e Vasco e também Fortaleza e Palmeiras. O sorteio dos confrontos da próxima fase será realizado pela CBF. O Cruzeiro recebe a Chapecoense às 19h30 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a partida de ida na Arena Condá terminou em 0-0, a eliminatória está totalmente aberta. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Se houver um novo empate, por qualquer placar, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe do Cruzeiro busca impor pressão desde o início. O fator casa e o grande elenco pode ajudar a equipe que pensa em seguir na competição nacional. Já a Chapecoense tem um desfalque de peso. O experiente Bolassi ficou fora da decisão, o jogo de ida, e a equipe aposta na solidez defensiva, que manteve o 0-0 na primeira partida, para tentar surpreender nos contra-ataques. Já o Grêmio enfrenta o Mirassol às 19h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida de ida, que aconteceu no Maião,
foi 1-1 e agora, se terminar em empate, as cobranças de pênalti vai poder decidir a partida. O Grêmio joga por uma vitória simples e o Mirassol também joga por uma vitória simples. A equipe do Grêmio, contando com o apoio da sua torcida, busca impor tecnicamente, ajustando a defesa para conter o embalo do adversário paulista. Já o Mirassol, motivado com histórico recente contra os times gaúchos, a equipe aposta na velocidade e na organização tática que vem demonstrando na temporada para buscar uma classificação histórica em Porto Alegre. Já o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Como o primeiro clássico terminou empatado em 0-0, a eliminatória segue totalmente em aberto. Quem vencer no tempo normal garante a classificação para as quartas de final. Em caso de um novo empate, por qualquer placar, a vaga será decidida nos pênaltis. O Fluminense busca controlar as ações da partida, apostando na força do seu setor de criação para furar a retranca rival. O Cruz Maltino foca em uma postura defensiva sólida e transições rápidas para aproveitar os espaços deixados pelo adversário e busca a vaga nas quartas de final. Jogo que acontece no Maracanã. Clássico, Vasco da Gama e Fluminense. Já o Fortaleza enfrenta o Palmeiras às 21h30 na Arena Pantanal. O jogo foi vendido, o Fortaleza vendeu seu mando de campo. O jogo vai ser em Cuiabá, no Mato Grosso, na Arena Pantanal. No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, o Palmeiras venceu pelo placar de 3-0. Com esse resultado, o Verdão pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim sairá classificado. O Fortaleza está precisando de um verdadeiro milagre e de uma vitória por 4 gols de diferença. O time deve adotar uma postura extremamente ofensiva desde o apito inicial. Já o Palmeiras, com a ampla vantagem que construiu no primeiro jogo, pode administrar o resultado. Mesmo com a margem larga, o técnico Abel Ferreira tem mantido a base competitiva e deve usar inteligência tática para controlar o ímpeto do adversário e explorar os contra-ataques. Já na quinta-feira teremos Vitória e Atlético Paranaense no Barradão às 20 horas e no mesmo horário vão estar jogando Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. São os jogos que vão acontecer na Copa do Brasil. A expectativa é o início do Intermunicipal, conhecido como a Copa do Mundo do interior da Bahia. Movimenta ligas de todo o estado e está marcado para começar no dia 16 de agosto. Mas o Congresso Técnico, o arbitral, está marcado para o dia 8 de agosto, uma reunião que vai acontecer em Salvador, organizado pela Federação Baiana de Futebol, onde será divulgada a tabela completa, o regulamento, os grupos da primeira fase e a relação oficial de todas as seleções participantes. Algumas delas, como Feira de Santana, realizou seletivas para atletas de 18 a 23 anos na Vila Olímpica dos Amadores, visando a composição do time. Já a seleção de Alagoinhas realizou amistoso preparatório no estádio Antônio de Figueiredo Carneiro, como parte de planejamento para a disputa. A seleção de Simões Filho gerou grande repercussão ao anunciar a contratação do experiente zagueiro Canu. Ele pensa em reforçar o elenco para o torneio. O Canu vai para Simões Filho. O Coraci vai defender o título. Conquistou o bicampeonato na edição passada. Acerta os detalhes finais com a Federação Baiana para a defesa do título. Esporte Cidade. A seleção de Prata este ano não participará do campeonato intermunicipal. Vai disputar a Copa Consórcio Construir, que surge como um importante torneio de integração regional e fomento ao esporte e ao futebol amador, mobilizando as ligas e prefeituras dos municípios consorciados para movimentar os estádios da região com grandes confrontos locais. A Copa Consórcio Construir de Futebol é uma organização do Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, em parceria com as secretarias de esporte e as ligas dos municípios que integram o território. O consórcio público reúne prefeituras da região do Extremo Sul, como Teixeira de Freitas, Alcobaça, Caravelas, Prado, entre outras.
A Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Esporte, realizou a apresentação oficial da seleção municipal, que representará a cidade no torneio. O evento ocorreu no auditório da Universidade Federal do Sul da Bahia e marcou a divulgação dos atletas selecionados por meio de peneiras locais. A Teixeira de Freitas fez uma peneira e escolheu o elenco. A equipe teixeirense está no grupo B, ao lado das seleções de Alcobaça, Caravelas e Prado. A estreia oficial da equipe na competição está programada para o dia 15 de agosto. A seleção de Prado está integrada no grupo B da competição, ao lado das seleções de Teixeira de Freitas, Alcobaça e Caravelas. O grupo promete confrontos regionais acirrados e de muita rivalidade local. A movimentação para o início da competição regional está programada para o dia 15 de agosto, data em que a bola começa a rolar oficialmente para os primeiros confrontos. Portanto, a seleção de Prado não disputa esse ano o intermunicipal, vai disputar a Copa Consórcio Construir. Pronto, Carlinhos, após de fazer o meu rebolete, já estou no final de mais um momento esportivo. Toque, sou legal, sou feliz, por isso passo felicidades. Estou tirando meu time de campo, prometendo voltar amanhã, se assim o Senhor Supremo do Universo permitir, com as notícias do seu time. Direto do Estúdio 2, com redação e apresentação de Charles Ferreira. Segue com vocês o programa Tribuna do Povo, com meu amigo Carlinhos do Carmo. Tchau, galera.